Vamos agora para a próxima PanDX, que também saímos no stop. O stop nos salvou em mais uma, saímos com quase menos 7 aqui. No entanto, vamos entender aqui, vamos fazer uma reconstituição desse trade para entender aqui o que nós vimos em PanDX. Você vai ver então o quão favorável foi esse trade, o que nós vimos nessa análise para entrarmos nessa posição. E mesmo saindo com 7%, aí tivemos um trade extremamente favorável. Então vamos lá, vamos analisar aí esta operação. Então vamos, já rebobinamos o gráfico para o ponto onde nós entramos. Então perceba aqui no gráfico macro, no gráfico mensal de Bitcoin, estamos aqui numa tendência de baixa e agora na retomada, na correção, buscamos muito próximo do topo anterior. Então, claro, eventual possibilidade de uma fragilidade dos ursos. E aqui, fundos sendo rompidos sem continuação, rompemos aqui esse menor fundo de todos os tempos e não continuamos. Aqui agora, num retorno com volume, né, voltando para o mercado, então com o volume retornando para o mercado aqui nesse movimento de alta, indica que conforme vínhamos com o volume decrescente enquanto os touros carregavam para baixo, agora que entramos, tivemos uma retomada demandante aqui, retomamos o interesse em negociar esse ativo e, claro, nesse movimento de retomada, com volume crescente, indica que está havendo uma intencionalidade compradora crescente aqui. No entanto, quanto mais a gente entra em região de oferta, mais temos que comprar, o que claramente é absolutamente saudável, porque já buscamos muito próximo do topo anterior e aqui já devolvemos muito do preço, então eventualmente já estamos vindo buscar por um fundo ascendente nessa região. Então, claramente, pode ser que encontremos uma posição aqui muito favorável para posicionar o nosso trade. Foi isso que nós fomos buscar. Então, vamos junto aqui para o gráfico semanal para a gente ver aqui o que a gente encontrou. Vamos lá. Então, seguindo a lógica do contexto, vejamos, então aqui, chegamos próximo dessa região, que era o topo anterior, tomamos uma patada, então isso daqui, essa resistência se fez exercer, veja pelo volume, então tomamos a patada, devolvemos esse preço para baixo, e aqui mais uma vez os touros tentando escapar, tentando devolver de volta esse preço para cima, tentando inverter a tendência, mais uma vez uma patada para baixo. No entanto, aqui nesse candle, volume segurando, o que significa que possivelmente pode ser que vejamos mais uma investida dos touros logo ali na frente. Então foi isso que nós entramos para procurar. Vamos então para o gráfico diário para entender o que está acontecendo aí dentro desse campo sem volatilidade com muito volume. Então vejamos, aqui pelo gráfico diário a gente consegue já ver que a força vendedora não está conseguindo carregar o preço muito abaixo dessa região. Por quê? Veja, fundos sendo rompidos sem continuação, indicando para nós muito claramente, conforme a tendência vem carregando para baixo, não conseguimos ver continuação dessa tendência de baixa. E aí o ataque dos touros veio. No entanto, veio um ataque do jeito que fragiliza as bases compradoras, porque o que nós queremos ver é a tendência de alta. E aqui nós vimos um ataque único dos touros, o que é normal em criptos menores, aqui com um menor market cap, isso é super normal, e também super normal que em movimentos como esse o preço retorne dessa forma. No entanto, pessoal, a análise técnica é muito apaixonante. Quem ama análise técnica aí, pessoal? Fala para mim nos comentários aí, se vocês também acham lindo a análise técnica. Então veja, retornamos rompendo esse fundo anterior, no entanto sem continuação, novamente volume entrando de novo. Então veja, fundos sendo rompidos sem continuação, continuando com fundos sendo rompidos sem continuação mais uma vez. Então muito atrativo aqui para a gente posicionar uma ordem aqui, para a gente poder eventualmente surfar uma próxima explosão para cima, porque touros certamente irão se aproveitar desses rompimentos sem continuação. Então, é claro que a gente quis posicionar uma ordem aqui. Então, vamos só lá para o gráfico de 4 horas para a gente encontrar aí
o nosso setup, aonde iríamos, como configuraríamos o nosso setup, a nossa posição de risco-retorno, para ver também se valeria a pena a gente entrar aqui, porque de nada vale a gente ver um ambiente super favorável para a força compradora, mas não conseguimos encaixar ali o risco-retorno onde entraria o nosso stop. Então, aqui a gente não quer saber de stop percentual, porque simplesmente a gente pode tomar o stop e o preço retornar para cima. Então, a gente quer procurar onde está a base de preço mais sólida para saber se eu consigo entrar para surfar esse eventual movimento. Se não existir essa base, então não faz sentido a gente posicionar um trade, por mais que o cenário seja favorável. Então, o cenário como um todo sendo favorável, a gente precisa encontrar um ponto com risco-retorno favorável para posicionarmos o trade. Então, perceba, aqui já estávamos vindo buscar por uma correção. Então, com o preço retornando para um fundo ascendente, a região ideal para retração em busca de um fundo ascendente é a região das EMAs. Então, está aí encontrada a nossa região com risco-retorno favorável, porque aqui estávamos visualizando toda a constituição daquele cenário macro que nós vimos. No entanto, não foi o que aconteceu, porém, a contextualização nos faz colocar um stop em que vale a pena pagar. Então, valeu super a pena pagar menos 7% aqui, para nos posicionarmos na eventual possibilidade do nosso setup se validar. Chegamos a validar aqui a premissa inicial da análise, no entanto, a coisa, digamos assim, retornou para o ponto em que nosso trade foi invalidado, então não quisemos continuar aqui para possivelmente acabar aí sofrendo mais do que o favorável. Então, é isso aí, saímos aqui de PanDX, tudo bem, com menos 7, tudo certo, foi ótimo, trade super bem pensado. O PanDX continua então aí com esse cenário favorável, se vocês quiserem então continuarem acompanhando o PanDX aí, pode ser que daqui a pouco a gente veja aquela explosão de que nós estamos esperando.